Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos no nosso canal. Hoje, culto da colheita, quarta-feira. Nós estamos estudando 12 passos para uma fé vitoriosa. Amém? Então, você que tem nos acompanhado, você vai estudar junto conosco hoje mais um passo para que nós possamos aprender e a ter uma fé vitoriosa, uma fé que vence. Amém? Os irmãos que têm este cartão, os irmãos colocaram os seus pedidos de oração atrás do cartão. No final nós vamos estar orando pelos pedidos. E já que você não tem, você que não tem esse cartão, você pode estar anotando aí num caderno, na sua agenda, amém? Seus pedidos de oração, seus propósitos. Nós vamos estar no final da mensagem, orando, intercedendo em favor dos pedidos. Amém? Quero dar o início aqui, convidar vocês a acompanhar comigo. Salmos 124. Vamos estar lendo, amém? Com muita reverência a palavra de Deus. Creia que esta noite é uma noite especial, uma noite de mover, uma noite do sobrenatural de Deus. Então creia aí onde você está. Eu creio que Deus tem grandes coisas a realizar na sua vida, amém? Nós temos que crer. Vamos ler o Salmo 124 a partir do verso 1. Diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Deus é o nosso protetor, o nosso libertador. Amém? Hoje é o culto da colheita. O culto, nós vamos estar aprendendo a ter a fé vitoriosa, a fé que promove o milagre, a fé que teve Abraão, a fé que teve Moisés, a fé de Paulo e Silas, a fé de Pedro e João. Eles eram saturados desta fé, homens comuns, mas que desenvolveram a fé que vence. Amém? Quero orar, feche os teus olhos onde você estiver. Espírito Santo, neste momento, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Pai, este culto da colheita, Senhor, possa impactar vidas. Pai, aquele que está prostrado, aquele que está desanimado, aquele que está aí, Senhor, sem esperança, com medo do que vai acontecer, muitas vezes ansioso pelo dia de amanhã. Pai, em nome de Jesus, que eles recebam um novo ânimo nesta noite, que eles recebam uma unção nova nesta noite, Senhor, para que eles possam sair dos lugares onde eles estão e olhar para frente, olhar, Senhor, além dos vales, além dos montes, olhar para a Tua promessa, para a Tua palavra, porque o Senhor é nosso libertador, o Senhor é o nosso protetor, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, alcance estas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Amém, amados? Deus é fiel. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Tua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar,
e o Espírito de Deus reinará. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Tua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação. Quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz. Entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Oh Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui para operar maravilhas. Deus está aqui para transformar os corações. Aleluia, Deus é maravilhoso. Amados, estamos hoje para estudar o 7º passo. Amém? Estudamos já 6 passos. Temos alguns que temos aqui gravado no nosso playlist. Você pode estar vendo, acessando. E hoje é o 7º passo para que você possa crescer um pouco mais. Eu tenho observado que nós vamos crescendo, amados, amém? Na medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, vamos crescendo na fé. Então, que nesta noite você possa crescer um pouco mais, para ter esta fé, desenvolver esta fé que vence, a fé que promove milagres, a fé que faz mudar, como nós cantamos, que nos transforma a nossa vida, transforma a nossa família, transforma os nossos relacionamentos, a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus, amém? No nosso trabalho, nos nossos negócios, enfim, é a fé que vence, a fé vitoriosa. Glória a Deus. Amados, quero que você abra comigo aí, ou acompanhe na tela, livro aos Hebreus, capítulo 11, nós vemos aí o versículo da fé, né? Ou o capítulo da fé. Aí diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha só, hoje o 7º passo. O 7º passo trata de nós não deixarmos os embaraços, ou deixar os embaraços que impede de alcançarmos a fé vitoriosa. Então, nós vamos aprender hoje para que você deixe esses embaraços, na qual impede de conquistarmos a verdadeira fé que vence. Amém? E aqui este versículo fala sobre a natureza da fé. Aqui duas palavras nós colocamos como interessante aqui, importante: convicção
né? E certeza. A fé, amados, é difícil de se explicar, na verdade, talvez a gente não tenha uma definição. Mas o que nós sabemos é que é uma convicção, é uma certeza. A fé se materializa. A fé, ela se torna real. No entanto, nós aprendemos e podemos até entender que a fé também pode até dizer que é uma ciência, porque nós devemos estudar sobre a fé, aprender sobre a fé. Aqui nós vemos no versículo 32, no mesmo capítulo de Hebreus 11, no versículo 32 diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Olha só, aqui o escritor aos Hebreus passa em revista as pessoas da fé, de fé. E é tremendo como a fé é poderosa, como eles fecharam a boca de leões, conquistaram coisas impossíveis, fizeram poderosos em guerra. Ou seja, a fé que trouxe à existência as coisas que não eram. A fé que promoveu milagres. É justamente sobre esta fé que nós estamos estudando, amados. E neste passo, nós vamos aprender a deixar todo o embaraço. Amém? Todo o embaraço que possa impedir de nós alcançarmos esta fé vitoriosa. Se você acompanhar comigo no versículo 12, a partir do verso 1, diz assim, aos Hebreus: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixar todo o embaraço para correr a carreira, perseguir a carreira que nos é proposta. Que carreira é essa? É a carreira da fé. É o caminho da fé. É a vida de fé. Como estava dizendo, a fé, ela precisa ser estudada. A fé precisa ser desenvolvida, queridos. Sabe? Quando nós vemos esta galeria de fé desses homens de fé, eles não obtiveram a fé do dia para a noite. Acordaram de repente com esta fé. Não. A fé precisou ser desenvolvida em cada um deles. Ela precisou ser alcançada, ela precisou ser trabalhada. Afinal de contas, fé é uma questão de nós temos que ter paciência para trabalhar e também para ser trabalhado. A vida de fé, ela é conquistada ao longo da nossa vida, com o tempo. Por isso, precisamos ter paciência para ser um homem e uma mulher de fé. Por que não lembrar de Noé, não é verdade? Olha só Noé. Deus chama Noé e dá a ele ali uma tarefa da qual exigia muita fé, da qual exigia muito esforço dele. Primeira coisa talvez que veio no coração de Noé, após ele receber a ordem de construir aquela arca, talvez veio medo, talvez veio incerteza, não é? Talvez o medo da crítica, né? Dele estar construindo aquela embarcação enorme e as pessoas ali zombando de Noé. Talvez enfrentou problemas ao contar para sua esposa sobre o projeto de Deus. Ou seja, não sabemos, mas creio que muitas coisas passou no coração de Noé para que ele pudesse ter esta fé da qual está registrada na Bíblia. Então, nós percebemos que a fé ela precisa ser desenvolvida, precisa ser
aos poucos, aprendendo a ter uma vida de fé. Abraão, a Bíblia fala que ele é o pai da fé. Mas Abraão também, Deus tratou, Abraão aprendeu a desenvolver esta fé, assim como Moisés. Então, falando de Abraão, Abraão recebe ali da parte de Deus, né? Uma palavra, olha, como está lá em Gênesis 12, primeiro. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, não tinha um local delineado, não tinha ali um mapa para ele seguir. Havia apenas uma promessa. Havia apenas a palavra de Deus sobre a sua vida. Então, Abraão precisou resolver, ou melhor dizendo, ele precisou ali se desvencilhar do primeiro embaraço, que era a questão de crer naquilo que Deus havia falado. E olha que quando Deus fala para ele, Deus estava falando de Canaã, Deus estava falando de um local que já havia famílias ali, já havia clãs que viriam a ser nações poderosas. E Deus estava falando para Abraão, olha, esta terra, você vai para este lugar. Então, amados, nós vemos ali o embaraço que Abraão teve que se desvencilhar. Como nós vemos na carta aos Hebreus, desembaraçando-nos de todo peso, tudo aquilo que está no nosso caminho, tudo aquilo que é um peso, tudo aquilo que está dificultando a caminhada, tudo aquilo que está atrapalhando de uma certa maneira a conquistarmos os propósitos das quais Deus nos revelou, Deus nos prometeu. Como que vamos nos livrar desses embaraços, queridos? Com a fé. Nós vemos nesse período que nós estamos vivendo, com esta pandemia, e algumas pessoas que a gente conversa, uns têm um diagnóstico muito pessimista, olha, vai acontecer tudo isso, outros não, mas eu continuo crendo, queridos, sabe? Eu continuo crendo que esse tempo difícil vai passar, que simplesmente é apenas um embaraço, da qual se você tiver fé, se nós tivermos fé em Jesus, nós vamos vencer. E digo ainda mais, depois da tempestade vem a bonança. Então, depois que passar esse tempo, que passar essa pandemia, Deus vai trazer uma colheita muito grande. Deus vai trazer um tempo abençoado de paz, de refrigério na nossa nação. Deus vai abrir as portas, sabe? Eu vejo pessoas se aproveitando desse tempo, amados, se preparando para novos desafios. Eu vejo pessoas com sonhos que estavam enrustidos na gaveta, mas está aproveitando esse tempo para colocar em prática, sabe? Então, é um tempo da qual Deus está levantando homens e mulheres de fé. Eu tenho que crer assim, amados. Eu não posso me dobrar mediante as circunstâncias, por mais que pareçam difíceis, por mais que, como Abraão ali, temos que às vezes crer contra a esperança. E a vida de Abraão foi uma vida totalmente pela fé. E olha que ele era rico, possuía muitas coisas, Então, abandonar ali a sua casa, a sua parentela, para ele era terrível. Por quê? Porque ele tinha que definitivamente partir para um lugar que ele não sabia, que ele não conhecia, sair daquilo que era certo, para um lugar incerto, entre aspas. Mas Deus honrou Abraão. Nesse período, nesse tempo, ainda era Abrão, o pai exaltado. Ainda não era o Abraão que nós conhecemos como o pai das nações. Então, o pai exaltado Abrão, ele resolve esse primeiro embaraço. Sabe, amados, Deus chama pessoas comuns. Deus não chama os super-homens, mulheres maravilhas, não. Deus chama um homem comum para realizar grandes coisas. Sabe, talvez você aí tenha passado um tempo, perdido o tempo de Deus na sua vida há algum tempo. Talvez você esteja sofrendo hoje por conta de ter perdido o tempo de Deus. Talvez surgiu algumas oportunidades durante a sua vida, você talvez não aproveitou esta oportunidade e por consequência disso os outros projetos seus também não deram certo, porque você perdeu tempo. Nós temos que aprender também em relação a isso. Muitas pessoas falam assim, olha pastor, ainda não é o tempo de Deus. Não é bem assim.
Kairos significa tempo de Deus, mas eu também prefiro ficar com a segunda opção, que significa tempo oportuno. As oportunidades, amados, muitas vezes aparecem na nossa vida uma única vez. Então, temos que aproveitar as oportunidades, sabe? Quem sabe agora você, com mais maturidade, mais maduro, você pode orar a Deus de uma outra maneira, não é mesmo? Agora você pode chegar ao Senhor e falar assim: Senhor, eu perdi aquela oportunidade há um tempo atrás, sofri por isso, mas agora estou mais maduro, Senhor. Abre a porta novamente, me dê uma nova oportunidade de novo. Esta é uma oração para aquele que tem fé, para aquele que crê, amados. Eu estou aqui para profetizar na sua vida e dizer que você tem promessa de Deus. Você está amparado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é repleta daquilo que tudo que nós precisamos, do que eu e você precisa. Ela tem bênçãos para todas as áreas da nossa vida. Desde a família, desde a saúde, desde a prosperidade, as finanças, para tudo, amados. A Bíblia é completa. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer. Você precisa tomar posse da promessa de Deus, sabe? Você precisa meditar nesta promessa dia e noite. Não pode apartar da sua boca o livro desta lei, como Deus falou para Josué. Não pode apartar da nossa boca a palavra de Deus. Em todo instante você tem que estar orando a palavra, sabe? Como eu estava comentando com o irmão aqui, com o irmão Márcio, sobre o início dos pequenos começos, sabe? Os grandes rios começam com as pequenas fontes. Não importa se é pequena a sua ideia, não importa se o seu projeto é minúsculo, sabe, queridos? Uma vez eu me lembro que eu conversei com viajava, para São Paulo, e uma vez eu conversei com uma senhora, ela estava com uma caixa de isopor e uma garrafa de café, e ali no Brás, vendendo pão de queijo e um cafezinho. E eu sempre tenho o costume de parar e conversar com as pessoas. Aí eu parei conversando, ela se apresentou e, por coincidência também era evangélica, uma mulher de Deus estava ali, e ela me contou, falou assim: olha, irmão, eu ganho minha vida vendendo pão de queijo e um cafezinho aqui. Olha, eu consegui minha casa, eu criei minhas filhas, paguei faculdade para outra filha e eu ganho minha vida dessa maneira. Eu voltei para casa todo esperançoso, sabe? Ganhei meu dia, como se diz. Porque uma pessoa simples, mas cheia de fé. Não importa se sua ideia, não importa se seu projeto é pequeno, um dia vai se tornar grande, se for da vontade de Deus. Na verdade, amados, Deus chama as pessoas comuns para projetos grandes e muitos deles têm medo de encarar o projeto, como Noé, O projeto que Deus tinha para Noé era muito grande, mas Noé encara o projeto. Noé realmente diz: eu estou aqui, eu vou fazer, não importa os que vão falar de mim, não importa os zombadores, não importa os broxadores de sonho, não importa, se Deus falou, Deus é fiel, Deus vai cumprir. É assim que vive um homem e uma mulher de fé. Muitos perdem esse tempo, como eu estava dizendo. Muitos perdem este kairós de Deus. Ficam com medo. Medo de se arriscar. Medo de se lançar. Medo do vírus. Medo da crise. Medo. Amados, o crente não pode ter medo. Sabe por quê? O apóstolo Paulo falava, para o meu viver é Cristo, para a minha morte é lucro. Então nós não temos que ter medo nem da morte, queridos. Então, você precisa entender que nós temos que nos livrar dos embaraços. E nós vemos aí talvez um principal embaraço que nos assola hoje, não é verdade? Que está falando em todos os canais de televisão, que está tudo, nesse momento, o Brasil, o mundo está parado. O embaraço deste vírus, da qual nós já oramos, repreendemos. E eu creio que já está passando esta maldição, esta praga, já está passando, mas é um embaraço. Você precisa vencer este embaraço. Talvez você tenha medo da doença, não é? Alguns medos, nós devemos vencer os medos, irmãos. Ser libertos dos medos, porque se nós tivermos medo, se o medo estiver dominando o nosso coração, então nós não vamos ter fé. Fé e medo não combinam. Fé e dúvida não combina. Amém? Estou aqui
Deus me toca no coração falar isso para você. Não tem problema que seu sonho parece ser pequeno. Um dia se tornar grande, porque Deus é fiel. Amém? Amados, e Abraão? Então, Abraão, né? Ele parte para esta caminhada. Porque havia uma promessa na vida dele. Através de Abraão, Deus formaria uma família. Através desta família, Deus faria uma nação, uma grande nação. Através desta nação viriam os profetas. A Bíblia viria desta nação. Depois, Jesus enviaria o Messias, o Salvador do mundo através desta nação. E a igreja, obviamente, viria através desta família. A nossa bênção viria através de Abraão. Você imagina se Abraão temesse? Imagina se Abraão duvidasse, não é? Mas não, ele creu. E a Bíblia fala que isso lhe foi imputado como justiça porque ele creu na promessa, na palavra de Deus. Abraão enfrentou mais outro embaraço, amados. Deus prometera que faria dele uma grande nação, mas ele já com quase 100 anos e Sara com 90 anos, não é? E não tinha filhos. E Deus havia prometido uma grande nação. Olha só, Abraão enfrenta então mais uma vez outro embaraço. Como que eu vou gerar filhos? Não é? Como que Sara já com 90 anos, com essa idade, vai poder gerar um filho? Então, ele creu. E a Bíblia fala que foi imputado com justiça porque ele creu. E ali Deus dá para ele Isaac, o filho da promessa. Amados, é tempo de crer. É tempo de se livrar de todo embaraço. Esses embaraços, eu não sei qual embaraço surgiu na sua vida. Estou falando agora desta pandemia, né? Parece que atingiu todo mundo. Mas talvez para você seja outro tipo de embaraço. Talvez seja um pecado, por exemplo, que você não consegue se livrar. Talvez seja aquela mesma coisa que você cai sempre e aquilo te impede. Então, em nome de Jesus, a Bíblia fala que o pecado já não pode mais nos dominar, porque não estamos mais sob o domínio da lei, mas debaixo da graça. Então você tem a graça agora que te perdoa. Você tem a graça que te dá uma nova chance para você recomeçar. A lei condenava, a lei mandava matar, mas a graça te perdoa. Ela diz para você, Jesus diz para você, se levante onde você caiu, recomece sua vida, sua história, que eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida. Se livra desse embaraço. A carreira está à tua espera. Alguns têm medo da velhice, acham que já estão velhos demais, não é? Não, amados. A Bíblia diz, né, como diz aquele louvor, que nós não vamos morrer enquanto Deus não cumprir em nós as suas promessas, sabe? Né? Tem muitas pessoas com mais idades, com muito mais energia, com mais vigor do que muitos jovens por aí. Então se levanta de onde você está, Deus quer usar a sua vida ainda. Crente não se aposenta. Às vezes você possa estar com medo da crítica, como Noé, né? Imagina? Então Deus quer te libertar do medo da crítica. Deus quer te libertar do medo da doença. Deus quer te libertar do medo da velhice, do medo da morte. As pessoas com medo de morrer, amados. Com medo de morrer. Sabe, você não deve ter medo. Temos que tomar as precauções? Temos que tomar. Mas você não deve ter o medo da morte. Isso não provém de Deus. Você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé, um jovem, uma jovem de fé. Cheia de Deus. Sabe? É como diz aquela palavra, né? Entusiasmado. Ou seja, cheio de Deus. Se entusiasme com a palavra do Senhor. Viva uma vida fascinante na presença de Deus. Sabe? Deus quer te usar para marcar esta geração. Está chegando aí um grande avivamento de almas. Nós temos profetizado, o mundo, os pastores, homens de Deus, mulheres de Deus têm profetizado que 2020 seria um ano de grande avivamento, de colheitas de almas. E eu creio, amados, eu creio que este ano vai ser um ano, a hora que passar esse tempo, as pessoas vão se achegar na presença de Deus, sabe? Eu creio que Deus vai abrir as portas, eu creio que Deus cuida dos seus filhos, Deus sempre cuidou. Então não é tempo de você temer. Abraão foi
colocado por Deus como pai da fé, aquele que creu. Amém? Então, é tempo de nós deixarmos o Senhor. Amém? Talvez, amados, o maior embaraço que possa acontecer na nossa vida, além dos medos, é a murmuração. Né? A murmuração e fé não combina. Reclamação e fé não combina. Além da murmuração atrair os demônios, a murmuração impede você de alcançar a promessa. Sabe? O povo de Israel no deserto, não é? Quando Moisés ali lança a palavra sobre as águas, uma palavra e o mar se abriu, havia 40 anos que ele estava ali no deserto. Ou seja, a fé de Moisés também foi desenvolvida, não foi à toa que ele lançou a palavra ali e o mar se abriu. Todo o tempo no deserto foi de suma importância para ele ter esta fé. Talvez Deus permite algumas situações difíceis nas nossas vidas para justamente termos mais fé, para sermos, sabe, provados, para termos mais resiliência. Então, o povo murmurou, o povo reclamou. Sabe o que aconteceu? Quando Moisés envia aqueles 12 espias para ver a terra de Canaã, né? 10 deles voltaram com um diagnóstico negativo. Olha, a terra é boa, olha, né? As frutas lá, tudo é maravilhoso, uma terra que manda leite e mel. Só que tem os gigantes. Nós não vamos conseguir, vem com diagnóstico negativo. Sabe o que aconteceu? Deus dá uma sentença para o povo. As pessoas, os homens de 20 anos a mais, não entraram na terra. Quando eles chegaram para conquistar Jericó, ali as pessoas tinham por volta de 60 anos ou menos. Por quê? Porque aqueles de 20 anos para mais murmuraram, reclamaram. Talvez se eles tivessem se arrependido, não é mesmo? Deus curaria, Deus restauraria, Deus não eliminaria, mas Deus eliminou porque justamente reclamou. Hoje não é diferente. Se você entrar pelo caminho da murmuração, da reclamação, você não vai chegar aonde Deus quer, nos propósitos de Deus, sabe? Se nós não aprendermos, vamos ser apenas crentes comuns, amados. As coisas vão continuar mais ou menos como estão. Agora, se você crê, se você repreender o espírito de murmuração, como que eu faço isso, pastor? É simples. Você resolve o problema da murmuração desenvolvendo a prática do louvor e da gratidão, ações de graça, agradecendo a Deus em tudo, sabe? Por mais que esteja difícil, que o momento esteja difícil, que você está passando dificuldade, agradeça, porque a gratidão abre portas. A gratidão coloca você no caminho da promessa de Deus. A gratidão faz você ver milagres. Então, desenvolva um coração grato. Atitudes de louvor, de adoração a Deus. Murmuração talvez seja um dos maiores embaraços que nós devemos eliminar, tirar da nossa vida de fé. Porque nós não vamos ser um homem de fé, uma mulher de fé, se formos murmuradores. Amados, Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem bênção para realizar na sua vida. Então comece a partir de hoje a desenvolver, sabe, esta carreira que lhe é proposta, a carreira da fé, em nome de Jesus. Que você possa crer e tomar posse desta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, para que você, em nome de Jesus, repreender esses espíritos de medo, de murmuração da sua vida. Amém? Para que você tenha uma vida liberta, uma vida abençoada na presença do Senhor. Se você puder, feche os teus olhos onde você está, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és um Deus tremendo. Tu és um Deus, Pai, infinitamente, muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Porque o Senhor nos chama para uma vida de bênção, Senhor. Pai, eu quero repreender nesta noite, Senhor, todo o embaraço que se levantaram contra a vida dos nossos queridos. Aqueles que estão ouvindo esta palavra, Senhor, aqueles que estão com alguns embaraços. Está difícil de se livrar, mas eu quero repreender em nome de Jesus estes medos, Senhor. O medo da morte, o medo da doença, Pai. O medo da crítica. Pai, em nome de Jesus,
eu repreendo esses medos, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pai, que eles sejam livres para esta caminhada, para esta carreira que lhes foi proposta, que é a carreira de fé, que é, Senhor, o caminho de fé, a vida de fé. Pai, em nome de Jesus, eu também repreendo esse espírito de murmuração, de reclamação, Pai. O Senhor sabe todas as coisas. Se o Senhor permitiu algumas coisas na nossa vida, Pai, é para que nós possamos nos achegar mais com o Senhor. É para que possamos, Pai, ser aprovados nesta questão da fé. Por isso, Pai, esse espírito murmurador, eu repreendo na autoridade do Teu nome, do nome de Jesus. Que eles sejam livres, Senhor, para esta caminhada, para conquistar aquilo que o Senhor tem prometido na Tua palavra. Especialmente também quero orar, Senhor, pelos pedidos de oração, pelos propósitos que os irmãos têm colocado nos seus cartões, aqueles que não têm um cartão, mas que escreveram nos seus cadernos, na sua agenda. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, com Tua mão provedora, abrindo as portas, preparando as coisas, Senhor. Pai, eu creio nesse tempo, Pai, um tempo de milagres, porque agora chegou o momento de vivermos, Pai, os milagres do Senhor. Agora chegou o tempo de vivermos, Senhor, verdadeiramente, Pai, na dependência do Senhor. Pai, cuida dos Teus filhos, cuida do Teu povo. Eu oro por esses pedidos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Amados, quero estar falando com os irmãos também sobre algo tão importante, também sobre uma área tão importante na nossa vida, na sua vida, na minha vida, enfim, aqueles que têm fé. Sobre oferta, sobre os dízimos. O culto para ser completo, queridos, Deus tem falado no meu coração, né? Toda semana nós estamos aqui trazendo uma palavra, cultuando ao Senhor desta maneira. Mas o culto para ser completo, amém? Nós também precisamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Dízimo é obediência e fé. Oferta é fé, amém? Você semeia uma semente. Então, que você possa entender também a questão da oferta ao Senhor. E alguns perguntaram, pastor, como eu quero ofertar, como que eu faço? Então, amados, eu quero deixar para você que tem esse desejo no coração, você quer contribuir para esta obra, a nossa Igreja Batista Nacional Adoradora em Franca, se você quer contribuir, se você quer ofertar, nós somos uma terra boa. Você pode lançar a sua semente. Os irmãos que têm lançado as suas sementes nesta terra têm colhido, amados, abundantemente. Eu glorifico a Deus, eu dou graças ao nosso Deus, porque Deus tem sido fiel com o nosso povo, com a nossa igreja. E também vai ser na sua se você lançar a sua semente. Amém? Então, quando você lança a sua semente sobre uma terra boa, você pode esperar que você vai colher. E eu quero deixar um telefone, né? WhatsApp, para que, se você tem vontade, se Deus tocou no seu coração, talvez esse seja um dos maiores medos, né? Talvez você tenha medo, talvez você, né? Esse momento difícil, você fala, mas como que eu vou trazer uma oferta? Como que eu vou levantar uma oferta? Talvez essa seja a parte que você tem que se livrar desse embaraço. Tomar uma atitude. Talvez você nunca fez isso. Talvez você nunca ofertou, você nunca doou para uma igreja ou para uma obra de Deus. Mas Deus está falando ao seu coração. Chegou a sua hora, chegou o seu momento de se livrar deste embaraço. Esta obra, como nós cantamos, o hino da nossa renovação, é a obra santa. Ninguém detém. Esta causa é do Senhor. Então, se você sente aí de Deus tocar no seu coração, quer fazer uma oferta, amém? Você entre em contato com esse WhatsApp, manda uma mensagem. Estamos online agora nesse momento. Você pode já, né, deixar sua mensagem. Nós vamos explicar direitinho como que você deve proceder. Amém? Passar o número de uma conta, com segurança, tudo certinho, para que você possa honrar a Deus com as suas primícias, com as suas ofertas e até com seus dízimos, em nome de Jesus. Amém? Então, você anota aí esse telefone que está aparecendo na tela e você nos comunica que nós vamos estar orando por você, abençoando a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Estamos chegando ao fim de mais este culto, mais essa transmissão. Quero agradecer a todos os amados que têm nos acompanhado.
Não esqueçam de compartilhar esse link, amém? Abençoe outras vidas. Se inscreva também, amados, no nosso canal. Amém? É tempo de nós pregarmos o Evangelho a toda a nação, mesmo que seja por meio virtual, né? Mas é desta maneira que Deus tem aberto esta porta. Então, que você possa se inscrever no nosso canal e estar sempre ligado conosco para ser cada dia mais abençoado no nome de Jesus. Deus abençoe, tenha uma ótima semana na presença de Deus.